Rousseau nasce em 1712 e morre em 1778. 1778 é um ano antes da queda da Bastilha, que é considerada pela história como o deflagrar do processo revolucionário burguês na França. Ou seja, ele vive já no processo de revolução, de fermentação política que vai levar à revolução burguesa na França. Então veja, é um outro momento histórico, não é? Num outro país com características diferentes, a França diferente da Inglaterra, as questões colocadas são diferentes. Rousseau, ele nasce em Genebra, de nascimento ele é genebrino, porém é adotado pela França, não é? Quer dizer, no geral, quando fala Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, nós ainda não é França. Ele é genebrino de nascimento e adotado pela França. E ele se insere, ele vive a sua produção intelectual, se insere no processo revolucionário burguês na França. A França, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, 1750 para frente, e veja, nesse momento já está começando a desenvolver a chamada Revolução Industrial na Inglaterra. A França não tinha ainda concretizado a sua revolução aristocrática burguesa ou burguesa, não é? Ainda estava começando um processo de crise final do absolutismo, não é? O absolutismo atravessa uma profunda crise, uma crise econômica, social, política. E interessante que nos momentos de crise econômica, de crise social e de crise política, há uma uma vigorosa produção intelectual. É crise, não é? Econômica, social e política, porém do ponto de vista intelectual é um momento de uma riqueza intelectual, de produção intelectual que vai dar naquilo que nós conhecemos como iluminismo, não é? Rousseau se situa de uma certa forma nessa corrente chamada iluminista, que de uma certa forma historicamente vai ser identificada com o pensamento burguês. É um momento em que o absolutismo francês agonizava. Isso significa que a nova sociedade que está se anunciando, a sociedade burguesa, capitalista, ainda não tinha nascido. E o velho ainda não tinha sido enterrado, não tinha sido destruído, né? É a crise, é a agonia do sistema absolutista na França. E se é um momento histórico de crise, de contradições, né? Rousseau talvez seja a expressão mais genuína dessas contradições, desse momento de crise. Seja do ponto de vista pessoal, aqueles que querem detratar, né, desmerecer Rousseau, criticar Rousseau, diz que ele escrevia uma coisa e fazia outra, né? Que ele escreveu o Emílio, que é uma obra ímpar, que inaugura, né, a tradição da educação chamada moderna, uma obra importantíssima, né? E ao mesmo tempo ele não cria os seus filhos. Então algum tenta dizer, não, ele dizia, escrevia uma coisa e fazia outra, né? Se nós entendemos que é um momento de crise, de contradições profundas, o homem desta época iria expressar essas contradições, não é? Não podemos descer ao inferno e querer sacar do inferno um santo, não é isso? Quer dizer, me parece que é um contrassenso esse tipo de argumento, não é? Do ponto de vista teórico-filosófico, Rousseau é um crítico ao racionalismo. Depois disso aqui eu vou chamar a atenção de vocês, vai ficar mais claro por que ele critica o racionalismo. Tanto o Hobbes quanto o Locke são racionalistas, porque eles partem do pressuposto e afirmam que o homem no estado natural é dotado de razão. Então, Rousseau discorda disso. Ele é um crítico do racionalismo, mas não é também um empirista. Para alguns autores intelectuais aí que estudam Rousseau, ele é entendido como um precursor do romantismo. Ou seja, ele faz uma crítica contundente e apresenta propostas de um tipo de alternativa, de soluções para aquilo que ele está criticando, não é? E nessa questão do Estado, quando eu falar, vai ficar mais claro isso para vocês, não é? Então, Rousseau, que é essa expressão genuína dessas contradições, não é? Para ele vai ter uma compreensão diferenciada do que é esse estado de natureza. E veja, com toda a genialidade de Rousseau, ele não consegue romper com essa tradição que já vinha de um século anterior, de elaborar o pressuposto da existência, de imaginar a existência de um estado de natureza, não é? E aí quando você pergunta, vamos dizer assim, e vai buscar nesses autores, onde é que existiu ou existe esse estado de natureza, não é?
Eles falam, não, isso não é importante. O Hobbes diria, não, o estado de natureza está hoje aqui, nessa sala. Se nós não tivermos normas de comportamento, nós vamos aqui, um falar, o outro falar, brigar e vamos estabelecer uma balbúrdia, uma torre de Babel, né? Que ninguém vai entender ninguém. Isso é o estado de natureza, não é? E já Locke vai dizer, possivelmente seja um momento semelhante àquele dos homens da América, não é? Estava se referindo aos indígenas. Rousseau vai dizer, olha, esse estado de natureza possivelmente pode se assemelhar aos habitantes da América. Porém, isso não é a questão central e fundamental. O central é que esse estado de natureza, esse homem no estado natural, é uma criação da razão. Aí veja, ele já introduz a ideia da razão. E é o Cristo do racionalismo, tá? E aí, eu vou desenvolver mais aqui para ficar mais claro para vocês. Então, para Rousseau, o homem no estado natural possui poucas necessidades. Se ele possui poucas necessidades, e na relação dele com a natureza, o que ele necessita, a natureza nessa relação, ele apropria-se da natureza e satisfaz as suas necessidades. Ele tem poucas necessidades satisfeitas por essa relação que ele estabelece com a natureza. Portanto, ele não tem necessidade de vida social. Veja, Locke diz, não, o homem no estado de natureza é bom, sociável, pacífico. Ele vai dizer, olha, o homem no estado de natureza não é sociável, não tem necessidade da vida social. Esse homem no estado natural, ele não é dotado de razão, ele não é egoísta. Se ele não é dotado de razão, não pode atribuir a este homem no estado de natural ser bom, ser sociável, ser mau, não é? Não pode atribuir esses valores a esse homem no estado de natureza, porque ele não é dotado de razão. Se ele não é dotado de razão, ele não possui noções de justo e injusto. Essas noções e valores ele adquire ao viver em sociedade, que é quando ele passa a ser dotado de razão. Ao ser dotado de razão, há um processo de negação do homem no estado natural. A razão é a negação do natural, da natureza. Espero que esteja ficando claro, não é? Diferente dos anteriores, que o homem natural é racional. Ele está dizendo, a razão é resultado da vida em sociedade, não é? Mas que esse estado de natureza, ele compreende que é impossível ao homem manter-se no estado natural. Cresce a população, não é? Ele tem dois instintos dialeticamente, né, relacionados, dois instintos, um relativo ao indivíduo, né? O homem no estado natural, ele não é dotado de razão, mas ele tem instinto. Instinto não quer dizer razão, tá? Ele tem um instinto que é relativo ao indivíduo, ou seja, amor próprio, medo à morte, desejo de bem-estar. Mas ao mesmo tempo ele tem um instinto que é relativo à espécie, que une os homens e leva esses homens na convivência ao amor, ao bem. E que no fundamental da dualidade, da dialética entre esses dois instintos, prevalece um instinto relativo à espécie. Então veja, ele no estado de natureza, ele vive isolado, não tem, né, o que se preocupar. Porém, ele é dotado desses instintos, não é? Então veja, na medida que ele é dotado desses instintos, essa dialética leva a prevalecer o instinto relativo à espécie. Associado a esses dois instintos, né, e esse instinto de espécie, né, principalmente, associado às dificuldades de sobrevivência, é que leva o homem à vida em sociedade, à formação da família, ao amor paterno, ao amor filial, né, e a diferenciação da ação entre os dois sexos. O homem associa-se aos outros, forma grupos de caçadores, forma tribo de pastores, o que permite o surgimento da inveja, da cobiça, da vaidade e da discórdia. Então veja, o homem no estado natural não tem isso. Ele vai adquirir isso ao relacionar-se com outro, ao começar a viver em sociedade. Nesse sentido, no entendimento do Rousseau, a vida social é que torna o homem um animal depravado. Ou seja, ele, ao deixar o estado de natureza, passar a viver em sociedade, ele passa a ser um animal depravado. Surge a inveja, a cobiça, a vaidade, a discórdia.